Se perguntassem por aí qual é a peça mais importante para fazer um grande espetáculo de futebol acontecer, a esmagadora maioria das pessoas pensaria imediatamente no camisa 10, né? Sim, Naquele atacante que custou milhões, ou sei lá, num técnico genial. sim, a atenção da arquibancada está sempre naquilo que se move, no talento puro e visível mesmo. Exato. Mas isso é a resposta certa. Tipo, a mais técnica e fria possível for, na verdade, a equipe que corta a grama. Olha, é uma quebra de expectativa enorme, mas faz todo sentido. O foco do público está sempre na estrela do show. Só que a estrela do show não consegue performar, ou pior, pode sofrer uma lesão gravíssima se a fundação onde ela pisa não for uma máquina de precisão biológica. Com certeza. A gente assume, quase no automático, que o palco simplesmente está lá. Que o chão é firme e pronto, sabe? É o que todo mundo pensa, claro. Mas quando a gente abre as planilhas e os relatórios da gestão dessas grandes estruturas esportivas, a gente percebe rapidamente que esse palco é um organismo vivo. Ele está ali respirando e, muitas vezes, sofrendo em silêncio. Nossa, sofrendo muito, na verdade. Pois é. Se esse piso falhar, o espetáculo inteiro desmorona em rede nacional. E é exatamente com essa imagem de fundação que a gente abre a nossa imersão de hoje. Uma imagem bem forte. Sim, a missão da nossa análise hoje é olhar para o chão. Vamos entender como uma mudança administrativa agressiva nos bastidores daquelas que rolam em escritórios, a portas fechadas mesmo, impacta diretamente o nível do jogo. O que é super importante, né? Porque o foco hoje não é discutir tática, esquema de jogo ou quem ganhou no domingo. De jeito nenhum. Vamos falar sobre gestão de ativos pesados, física, botânica e a matemática implacável do controle de qualidade. E eu considero essa mudança de perspectiva vital para quem está escutando. É tirar um pouco a camisa de torcedor, esquecer a paixão do jogo por uns 20 minutos e entrar com uma prancheta na mão na sala de reuniões. Exatamente. É entender como a indústria do esporte moderno realmente opera, sabe? No detalhe. Bom, para colocar todo mundo na mesma página, os documentos e pesquisas que a gente tem aqui na mesa nos situam agora no mês de março de 2026. Certo. Neste exato momento, o Grêmio está aproveitando a atual data FIFA, que é aquela janela no calendário em que os clubes param para as seleções nacionais jogarem, para executar um cronograma de manutenção pesada no gramado da arena. O que, para um leitor desatento, passando o olho nas notícias, parece só uma rotina trivial, né? Uma limpeza de meio de ano e só. Parece, mas a história real é muito maior. Os dados mostram que essa manutenção atual não é um improviso. Nem um pouco. Não é a diretoria olhando para o calendário vazio e pensando, já que não tem jogo, vamos dar uma regada na grama. Pelo contrário. Definitivamente não. Isso é a execução de um plano bem rígido que começou a ser desenhado no início do ano. E esse plano só existe por causa de um marco temporal muito específico, o final de outubro de 2025. Foi quando tudo mudou, né? Isso. Foi nessa época que o clube tomou uma decisão de negócios gigantesca e assumiu a gestão direta da própria arena. Certo, vamos destrinchar isso. Vamos lá. O que significa, no dia a dia, um clube desse tamanho bater na mesa, tirar os intermediários e decidir administrar um colosso de concreto e grama por conta própria? Se conectarmos isso com o panorama geral, a gestão de uma arena multiuso, hoje em dia, é um negócio extremamente complexo. Sem dúvida. O estádio está na mão de uma empresa terceirizada. O objetivo primordial dessa empresa é entregar o mínimo exigido em contrato pelo menor custo possível. É a lógica de mercado, né? O administrador externo quer otimizar a própria margem de lucro. Exatamente. Já para o clube, o gramado não é uma linha de despesa. É o core business. É onde o produto deles acontece. Sim, o palco principal. E uma grama esburacada não apenas deixa o jogo feio, ela freia a bola, prejudica o estilo de posse de bola e, o mais assustador, pode romper o ligamento de um jogador que custou 30 milhões de reais. Nossa, sim. O desalinhamento de interesses entre um locador terceirizado e um clube de futebol é brutal quando você coloca nesses termos. É gigantesco. Lendo os relatos dessa transição, a imagem que me vem logo à cabeça é a diferença entre morar de aluguel e comprar a casa própria. A galera que já morou de aluguel conhece o drama, né?
Ah, com certeza conhece. Aparece uma mancha de infiltração no teto da sala, o cara liga para o dono da casa, o dono, querendo proteger o fluxo de caixa dele, manda o pedreiro que cobrou mais barato, o cara passa uma massa corrida por cima, joga a tinta mais barata do mercado e diz que está novo. Porque no fim das contas não é ele que dorme ali de baixo. Exato. É a lógica pura da redução de danos financeiros imediatos. O interesse do dono do imóvel é gastar o mínimo para manter o inquilino pagando em dia. Faz todo sentido. Agora, no momento em que a pessoa compra a casa, a cabeça muda na hora. O teto é dela. Se chover, a água vai estragar a própria televisão dela, sabe? Ninguém vai na loja comprar a tinta mais rala nesse caso. De jeito nenhum. A pessoa vai pesquisar a melhor manta asfáltica, vai quebrar o reboco, refazer a inclinação da calha e consertar a raiz do problema para não ter dor de cabeça pelos próximos 10 anos. É outra cabeça. E os relatórios de transição da Arena em 2025 mostram exatamente essa virada de chave para essa cabeça de dono. Foi muito nítido. O impacto dessa mudança de postura não foi algo subjetivo, tá? Foi quantificável e muito imediato. Tipo o quê? Quando o clube pegou as chaves do negócio, percebeu que não bastava só trocar o nome no papel timbrado. Foi preciso reconfigurar quem executava a obra de verdade. Entendi. E para garantir que a casa não tivesse mais goteira, seguindo a sua analogia, eles foram atrás de um projeto de fundação completamente novo. O que nos leva à reestruturação operacional. E olha, os registros destacam duas coisas grandes aqui. Pode falar. Primeiro, a responsabilidade técnica. O clube trouxe de volta a agrônoma Maristela Kuhn para liderar o projeto. Ela é uma referência técnica na área, né? Sim, uma das maiores. E segundo, e aqui está uma aposta administrativa altíssima, o fim da terceirização das equipes de manutenção. Essa decisão de internalizar a mão de obra, transformando aqueles prestadores de serviço terceirizados em funcionários com carteira assinada pelo próprio clube, é o eixo central dessa história toda. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Vai em frente. A grama não lê crachá. A raiz da planta não sabe quem assina o cheque do cara que está lá segurando o cortador. Faz mesmo tanta diferença prática um funcionário ser contratado direto em vez de trabalhar para uma prestadora de serviços externa? Uma pergunta justa. Porque parece só um detalhe burocrático de recursos humanos, sabe? E ainda por cima que traz mais passivo trabalhista para o clube. Olha, é uma excelente provocação. Mas o fascinante aqui é que não se trata apenas de quem assina o cheque. Não. Trata-se de foco, de memória institucional e de ciência aplicada. Os documentos que a gente analisou apontam 3 pilares para que essa internalização funcione de verdade. Tá, e qual é o primeiro? O primeiro é a liderança técnica da Maristela Kuhn. E para entender a importância disso, a gente precisa falar sobre a ciência por trás de uma arena moderna. Certo. Estádios novos não são campos abertos. Eles são quase estufas de concreto. A arquitetura mudou muito, né? Mudou. As arquibancadas são altíssimas, bloqueiam a circulação de vento e criam um sombreamento meio bizarro no campo. O sol não bate direito em algumas partes. Exato. Em algumas partes do ano, certas áreas da grama não veem a luz do sol por meses. A grama, que é uma planta de ambiente aberto por natureza, fica basicamente enclausurada ali dentro. Uma loucura isso. Fazer isso sobreviver exige um microgerenciamento de luzes artificiais e de ventilação que uma empresa terceirizada genérica simplesmente não tem o rigor científico para manter. É quase uma batalha diária contra o próprio projeto arquitetônico do estádio, né? Exatamente isso. E aí entra o segundo pilar, o controle de qualidade humano. Ao ter uma equipe própria, você cria memória institucional. Como assim, na prática? O funcionário que trabalha todo dia ali aprende, por exemplo, que o sistema de drenagem lá no escanteio do setor norte puxa a água um pouco mais devagar. Ele aprende a regular a lâmina do trator de corte especificamente para o tipo de folha que cresce na pequena área. O cara vira um especialista daquele metro quadrado. Perfeito. Se você tem uma terceirizada, o cara que corta a grama da arena na terça-feira pode ser o mesmo cara que é escalado para podar as árvores de um shopping center na quinta. Na verdade, ele não cria vínculo. Não existe especialização de microprima, sem contar o fator humano mesmo, sabe? Do
pertencimento. Vestir a camisa literalmente. Isso, a equipe interna entende que o resultado do trabalho deles impacta milhões de pessoas no fim de semana. Olha, isso faz muito sentido. O nível de hiperespecialização que um estádio fechado exige realmente não comporta a mão de obra rotativa. E eu imagino que o terceiro pilar seja o material que essa equipe usa, certo? Precisamente, é o controle de qualidade material. Voltemos à sua analogia lá do inquilino. Tá. Uma empresa externa que ganhou uma licitação pelo menor preço vai naturalmente tentar usar o fertilizante mais barato que mantém a grama visualmente verde para televisão, né? Só maquiagem. Exato. O problema é que fertilizante barato gera folha verde, mas não gera raiz profunda. E a raiz é o que segura o tranco. Com certeza. O clube, agora no controle da verba, cortou essa economia burra de vez. Os dados mostram a compra de adubos de alta performance, sementes com genética superior e um maquinário de ponta. Eles foram na raiz do problema. Desculpa o trocadilho. Foi bom, foi bom. Mas é isso, o foco deixou de ser parecer verde na TV para de fato ter uma malha de raízes indestrutível sobre a terra. É a biologia encontrando o planejamento financeiro. Mas a gente sabe que teoria no papel aceita tudo, né? Com certeza. Ter a agrônoma renomada, a equipe orgulhosa de crachá e o adubo mais caro do mercado. É lindo na segurança de uma planilha do Excel. No ar-condicionado é fácil. Pois é, só que, analisando o cronograma de jogos do início desse ano, de 2026, a gente percebe que esse sistema não teve tempo de respirar. O teste de fogo da vida real veio como um rolo compressor. Um teste de resistência estrutural que poucas superfícies no mundo aguentariam sem virar um lamaçal puro. Os números aqui são brutais. Desde o começo da temporada, a arena foi palco de 10 jogos oficiais, somando os calendários encavalados do Campeonato Gaúcho e do Campeonato Brasileiro. É muito jogo em pouco tempo. E os relatórios internos mostram que o gramado suportou a carga super bem. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se a gente fizer uma conta de padaria rápida aqui, 10 jogos enfiados num período de 65 dias, isso dá um jogo oficial valendo 3 pontos a cada 6 dias e meio. É um nível de estresse mecânico completamente absurdo. E vamos colocar uma lupa no que é esse tal estresse mecânico para quem está ouvindo entender a gravidade. Não estamos falando de um grupo de pessoas caminhando de tênis macio num parque num domingo de manhã. De forma alguma. São 22 atletas de elite, pesando seus 80 quilos em média, correndo a 30 km por hora e usando chuteiras com travas de metal ou de plástico ultra rígido. É muita força aplicada no chão. Quando um jogador desses dá um pique e freia bruscamente para mudar de direção, a quantidade de energia cinética que essas travas transferem para um pedaço de terra de 10 centímetros quadrados é de uma violência extrema. É o equivalente a dezenas de facas tentando rasgar o solo ao mesmo tempo. Imagina multiplicar isso por 90 minutos. Adiciona os carrinhos, os goleiros cavocando a pequena área, o aquecimento inteiro antes do jogo, a equipe de arbitragem correndo na lateral e, claro, o clima que a gente sabe que no sul varia entre um calor de rachar e tempestades torrenciais do nada. É um cenário de guerra para a planta. O desgaste físico da estrutura é uma violência. É muito difícil conceber como qualquer ser vivo, como a grama, não seja pulverizado no meio disso tudo. E a chave para compreender isso é que a resiliência desse campo não foi sorte e não teve absolutamente nada de milagroso nisso. Teve ciência. Sim, a grama não virou areia justamente por causa da matemática das decisões anteriores que a gente discutiu. A fundação que você mencionou? Exato. A capacidade de absorver o impacto da trava da chuteira de metal sem arrancar um tufo de terra gigante é uma função direta da profundidade e do entrelaçamento das raízes. Certo. E raízes profundas só se formam com aquele fertilizante de alta performance e com aquele microgerenciamento de irrigação que a gente falou. É o retorno sobre o investimento, o famoso ROI, acontecendo ali, em tempo real, na tela da TV. Prova de fogo superada. Se eles estivessem com a gestão terceirizada antiga, usando aqueles insumos de baixo custo, a estrutura radicular estaria super rasa. E o que teria acontecido? No quarto jogo desse ritmo alucinante de Brasileirão e Gauchão simultâneos, o campo teria cedido por completo, teria virado areia. Então a matemática bateu.
O investimento invisível segurou a pancada lá em cima. Segurou. Mas aí a gente entra na maior armadilha que existe na gestão de projetos de alto rendimento, a complacência. Esse é um ponto perigoso. Se o gramado aguentou o tranco inicial dos 10 jogos, a tendência natural de muita diretoria seria olhar para a grama, ver que ela está inteira, dar tapinhas nas costas da equipe e esquecer o assunto. Focar em outra coisa. Relaxar no pior momento possível. Exato. Como manter essa engenharia operando no limite sem quebrar no meio do ano? E o que os dados apontam é que eles apertaram o botão de pausa exatamente quando o calendário permitiu. O que nos traz de volta ao cenário atual, né? O nosso ponto de partida agora, em março de 2026. Pois é, o uso dessa data FIFA agora para rodar aquele cronograma de manutenção preventiva. E tem um detalhe de organização aqui que merece destaque na nossa análise. Qual? Marcar essa janela de trabalho não é algo que se faz na véspera. O ato de sentar numa sala lá em janeiro, com dezenas de jogos pela frente, olhar para a segunda quinzena de março e travar a agenda dizendo tipo, aqui a gente não vai só descansar o time, a gente vai colocar as máquinas pesadas no campo. Isso exige muita disciplina. Visão de longo prazo, né? Sim, manutenção preventiva é o conceito mais básico da engenharia e geralmente o mais ignorado. Consertar antes de quebrar é infinitamente mais barato do que tentar salvar um gramado morto em setembro com um campeonato pegando fogo e cheio de decisões. Isso levanta uma questão importante sobre a biologia específica desse esporte e por que essa parada técnica é, assim, inegociável. Tem um relógio biológico rodando aí. Tem, e existe uma ciência agronômica severa por trás desse timing. Março, no sul do Brasil, marca o início de uma transição climática violenta. As temperaturas começam a despencar. Exato. O gramado que sobreviveu a essa maratona de 65 dias é composto por espécies de clima quente, grama de verão. Com a aproximação do outono e a queda nas temperaturas, essa grama de verão entra em dormência. Dormência. Ela meio que hiberna. É tipo isso, ela para de crescer e perde a capacidade de se regenerar dos cortes das chuteiras. Ou seja, se continuassem jogando em cima sem fazer nada, a grama morreria de frio e de pancada ao mesmo tempo? Exatamente. A manutenção da data FIFA não é só jogar água e cortar. É o momento onde eles precisam literalmente furar o campo inteiro num processo chamado aeração. Furar o campo? Isso, para descompactar o solo que foi pisoteado absurdamente nesses 10 jogos. O oxigênio precisa voltar para a terra. Entendi, para a terra respirar. E mais crucial ainda é a janela onde ocorre o overseeding, que é o plantio das sementes de inverno, como a Zevém. E elas precisam de tempo para crescer. Essas sementes precisam de solo aerado, adubo específico e, principalmente, de dias sem ninguém pisando em cima para germinarem e assumirem o protagonismo visual e estrutural do campo durante os meses frios. Faz todo sentido agora. No esporte de altíssimo rendimento, o silêncio no calendário não é férias para a infraestrutura. É a cirurgia necessária para a sobrevivência a longo prazo. É a engenharia invisível garantindo que a bola não pule errado na frente do gol na hora decisiva. Basicamente isso. E juntando as peças dessa história toda que a gente viu hoje, o que se desenha é um estudo de caso muito sólido, de controle de processos. Muito sólido mesmo. Um clube de massa identificou que o modelo de terceirização do seu principal palco operava com incentivos distorcidos. Aí ele assumiu o controle operacional e o risco do negócio. Trouxe uma mente especializada de volta para o comando técnico. E não parou por aí. Não. Cortou os intermediários, contratou os próprios operários para criar aquela memória de longo prazo que você explicou e injetou capital e insumos de alta tecnologia que criam raízes de verdade, e não só uma pintura verde artificial. Uma mudança de paradigma. A fundação suportou uma carga insana de uso físico porque estava preparada, e agora se regenera de forma cirúrgica, obedecendo ao calendário agronômico, antes que a biologia cobre o preço. Perfeito. Então, tirando todo o jargão corporativo e esportivo, o que tudo isso significa? Significa que o teto da performance visível é sempre ditado pela qualidade da infraestrutura invisível. Uma vitória no domingo de tarde começa a ser desenhada numa planilha de compra de fertilizantes muitos meses antes. É surreal, pensa assim. Mas é a realidade.
Quando se une conhecimento técnico aplicado com a eliminação de intermediários que visam apenas o corte de custos de curto prazo, o resultado não é mágica, sabe? É previsibilidade. Controle do seu próprio destino. É transformar a variável mais caótica do esporte, que é um campo de grama natural, sujeito ao clima e à violência de travas de metal, na base mais estável e confiável possível para o talento poder fluir. Não delegar a base do negócio. Essa é a lição fria e dura que fica de tudo isso. Com certeza. E, para todo mundo que está nos escutando agora, dá para puxar isso para um pensamento um pouco mais amplo, olhando para o futuro da própria indústria do entretenimento esportivo e até para os nossos próprios negócios. Uma reflexão necessária. A gente falou aqui do esforço hercúleo, da ciência absurda e do investimento financeiro necessário apenas para manter algumas dezenas de milhares de metros quadrados de grama natural vivas dentro de uma estrutura de concreto gigante. Que já é um desafio colossal hoje. Sim. E com essa agenda lotada, um calendário cada vez mais espremido, exigindo cada vez mais jogos, shows e eventos para fechar as contas das arenas, somado às mudanças climáticas que trazem ondas de calor impiedosas e tempestades fora de época, até quando essa equação vai fechar? É a grande pergunta do milhão. Será que a gente está acompanhando as últimas décadas em que a biologia consegue competir com a economia implacável do esporte? Fica o questionamento. Ou os estádios do futuro vão inevitavelmente abandonar a natureza por completo, transformando gramados em plataformas 100% sintéticas porque simplesmente ficou caro e complexo demais lutar contra a natureza em um ambiente enclausurado? É algo que toda a diretoria vai ter que responder em breve. É uma interrogação que paira sobre cada novo projeto arquitetônico multimilionário que sai do papel hoje em dia. Fica aí o pensamento sobre o limite da tecnologia versus a biologia para o pessoal de casa digerir. Um grande abraço e nos vemos na próxima análise.